Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 10, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha só, Pedro está aqui na sua epístola, exortando a igreja, exortando os irmãos em Cristo, dizendo: gente, olha, fiquem firmes na vocação e na eleição de vocês. Deus chamou vocês, Deus salvou vocês, fiquem firmes ali na palavra, fiquem firmes no Senhor. E aí ele vai dizer, porque se vocês fizerem isso, primeiro, assim vocês nunca, jamais tropeçarão. Vão andar da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. E aí eu acho interessante o versículo 11, que a Bíblia diz que além, de não tropeçar, dessa forma, a nossa entrada no reino dos céus, lá no céu, será amplamente concedida. Você sabe que tem alguns que até vão entrar, mas como diz a história, raspando na trave, sabe, aquela pessoa diz, ufa, consegui, mas foi por pouco. E a Bíblia está dizendo aqui que se nós vivermos de acordo com o nosso chamado, e nós fomos chamados para sermos santos, amém, igreja? Para honrarmos a Deus, se nós vivemos dessa maneira, então a Bíblia diz, olha, você vai andar tranquilo, você vai passar com sobra, não é isso que a Bíblia está dizendo? Será amplamente concedida a sua entrada no reino dos céus. Então, Pedro está exortando os irmãos em Cristo a isso. Olha, gente, fica firme, Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para viver a palavra, fica firme nisso, tá? Eu li esses dois primeiros versículos só para você entender do que é que ele está falando. Qual é a exortação que ele está dando. Mas hoje, na verdade, eu vou frisar na exortação em si, como nós vamos ver. Aí do versículo 12 em diante, a Bíblia diz assim, ó, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Que coisas? Aquilo que nós acabamos de ler. Fiquem firmes, olha, cumpram a vocação, a eleição de vocês, Eu nunca vou deixar, ou melhor, eu sempre vou estar exortando a respeito dessas coisas. Olha só, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Esse versículo aqui me chamou muita atenção, falou ao meu coração, eu ouvi o missionário pregando esse versículo, e me chamou muita atenção isso aqui, porque Pedro está dizendo, hoje eu quero falar, como eu já disse, a respeito de exortação, e a gente vai ver aqui na Bíblia, já estou até adiantando um pouco o assunto, a gente vai ver aqui na Bíblia que a palavra manda nós exortarmos e nos deixarmos ser exortados. Daqui a pouco nós vamos ler isso na Bíblia, a Bíblia diz para exortarmos uns aos outros. É você exortando seu coleguinha te exortando. Amém? É você me exortando e eu te exortando. É um exortando ao outro. Então, a gente precisa, se é dessa forma, a gente precisa aprender a exortar e precisamos aprender a ser exortados. Você concorda comigo? Para a gente poder viver isso que a palavra de Deus está mandando. Mas antes de mais nada, eu quero chamar a atenção o que é exortação. A exortação não é necessariamente uma bronca que a pessoa dá. Às vezes até o é, mas não necessariamente. Mas muitas vezes eu exorto alguém, na verdade,
eu sempre exorto alguém e a minha intenção é o encorajamento. Então, às vezes, eu vou até a pessoa e eu vou trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Outras vezes, até em forma de uma bronca, mas a intenção é essa. É quando eu olho para alguém e digo, que isso, irmão? Não, aí tá cabisbaixo, aí aceitando derrota. Não, levanta a cabeça, rapaz, Deus é contigo, para com isso. Amém? Isso, então, é uma exortação. Às vezes até num sentido de um conselho. Veja a exortação que Pedro estava dando para a igreja. Fiquem firmes no chamado e na eleição de vocês. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão errar, não vão tropeçar. E outra coisa, vocês vão entrar no céu com folga. Isso é uma exortação. Amém? E aí, ele está dizendo algo aqui para nós, que ele diz o seguinte, vamos voltar lá no versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Nesse aspecto que eu falava há pouco de exortar e ser exortado, então a gente vai abordar esse assunto hoje. Ora, a gente exortando alguém, amém? Ora, a gente sendo exortado por alguém. E a gente vai ficar mesclando essas duas coisas, porque não precisamos aprender as duas? Precisamos aprender as duas. Então, vamos ficar aí. E um erro que muitas vezes a gente comete, e que Pedro está dizendo aqui, eu não vou cometer esse erro. Eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Aí ele vai dizer o versículo 12, ainda que bem as saibais. Ele diz, eu vou continuar exortando vocês, não é porque vocês não sabem, não é porque vocês não conhecem, vocês bem sabem isso, mas mesmo que eu saiba, que vocês sabem, eu vou continuar exortando vocês sempre a respeito dessas coisas. E aí, muitas vezes, a gente erra. Quantas vezes a gente precisa exortar alguém, mas aí a gente vai exortar a pessoa, e aí diz mais ou menos assim, mas aquela pessoa já sabe. Não é assim? E aí eu gostaria que você pensasse nisso assim, talvez seja até mais fácil da gente pensar no ambiente familiar mesmo, na casa. Exortar um filho, exortar uma filha, às vezes exortar o marido exortar a esposa, né? E quantas vezes a gente precisa, é necessário exortar alguém. E aí você vai exortar e diz assim, mas eu já falei tantas vezes, não é assim? Não vou nem falar mais, já cansei de falar. Outras vezes, e entenda que o contexto aqui é esse, a exortação dentro da igreja, tá? Então, eu só peguei a casa como exemplo, mas dentro da igreja. Aí, de manhã, por exemplo, estava o irmão Alexandre aqui, então eu peguei ele como exemplo, né? Aí, eu vejo que o irmão Alexandre, assim, né, vejo não, sabe, Deus move meu coração para eu dar uma palavra para ele, para eu exortar a ele, para eu me dirigir a ele, vamos supor, e dizer, irmão, levanta a cabeça porque Deus é contigo, você é de Deus, rapaz, para com isso, viva de maneira de conformidade com você ser do Senhor, mas às vezes assim, aí eu vou falar, eu digo assim, mas ele já sabe, não é assim? Mas ele já sabe, e aí a gente não fala. Só que Pedro está dizendo, olha, eu não deixarei de exortar sempre, ainda que vocês bem saibam dessas coisas. E mais, olha só, e estejais confirmados na presente verdade.
Não só aquela pessoa sabe, mas ele está dizendo, mas vocês estão confirmados nisso, quer dizer, vocês estão praticando, vocês estão vivendo isso. Mas mesmo que vocês saibam, mesmo que vocês estejam praticando, eu vou continuar. Ele está dizendo assim, vou parafrasear, tá, gente? Ele está dizendo assim, se prepare, porque eu vou ser chato. Não é isso? Ó, eu vou exortar sempre vocês a respeito disso. E aí o segundo problema é esse, é quando a gente diz assim, ah, mas eu não preciso exortar, porque afinal de contas fulano está fazendo. Eu não preciso falar para o meu filho, não use drogas, hein? Cuidado com as drogas. Aí eu digo assim, ah, mas ele sabe. Ah, mas ele não está usando. Mas é por isso que eu tenho que continuar falando. Você está entendendo em nome de Jesus? Olha, meu filho, cuidado com as más companhias. Não, mas ele não anda com más companhias. Mas é por isso que eu preciso continuar falando. Você está entendendo em nome de Jesus? E às vezes a gente acaba errando, tropeçando nesse ponto. Ó, marca o texto aqui, que a gente já volta para cá, tá? Marca aqui. Eu só vou rapidinho. Inclusive, até faz o seguinte, não precisa nem marcar, não. Segura aí, porque eu só projeto aqui para vocês e você acompanha comigo, que é mais fácil. Filipenses 3:1. A gente vai ler rapidinho isso aqui. Ó, segunda de Pedro é Pedro falando. Aqui em Filipenses é Paulo, tá? Mas você vai ver que ele vai falar a mesma coisa, olha só. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos o quê? As mesmas coisas, e é segurança para vós. Agora perceba se Paulo não está falando a mesma coisa que Pedro, só com outras palavras. Ele está dizendo, gente, eu não me aborreço, vou novamente parafrasear, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, por mais que eu já escrevi, por mais que vocês já aprenderam, por mais que talvez vocês estejam até praticando, mas eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar cobrando essas coisas, eu vou continuar, outras palavras, exortando. E sabe por quê? A Bíblia diz, porque isso é segurança para vós. Meu irmão, você não educa uma criança falando uma vez só. Sim ou não? Você fala 1, 2, 3, 4, 50, 1 milhão de vezes, não é assim? Você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 e tantos anos ensinando. Lá em casa, eu estou com praticamente 2 adolescentes. Ora pelo pastor. Amém? Quando lembrar, quando você lembrar, você ora pelo pastor, diz, oh Deus, abençoa o pastor, tadinho, dá paciência para ele. Amém? Porque não é fácil, né? Então, até me perdi aqui. até me perdi no que eu estava falando. Mas, continue orando. Mas, lembrei do que eu ia falar, lembrei do ponto que eu ia chegar. Né? De vez em quando você tem que falar certas coisas para os filhos adolescentes que você fala para ele desde que tinha 1 ano. Sim ou não? E daqui a pouco você se vê, meu Deus, já faz 14, 15 anos eu estou ensinando a mesma coisa e parece que não aprendeu ainda. É só lá em casa? Na casa de vocês também acontecem essas coisas? Acontece ou não? Conta para mim para eu ficar mais em paz. Acontece também? Não é só lá em casa? Então tá bom. Né? Mas não é verdade? E você precisa falar 1 milhão de vezes. Por que a gente acha que as coisas de Deus é diferente? Olha só, você vai estudar uma determinada matéria. Quando você escuta uma vez sobre aquilo, você até prestou atenção e tal, você escuta aquilo ali, você até entendeu. Mas seja sincero, você ainda não tem segurança naquilo.
Aí você escuta aquele assunto, você está estudando, você escuta o professor falar uma vez, duas vezes, você lê um livro falando a respeito daquilo e tal, e aí você ouve duas, três, cinco, né? Aí o professor, às vezes você pega até um outro professor explicando a respeito daquele assunto com uma outra abordagem, dando um outro exemplo, e aquele assunto vai se solidificando dentro de você, vai te dando segurança. E você ouve aquilo 1, 2, 10, 50 vezes, daqui a pouco você tem segurança até para falar a respeito daquilo. Não é assim? Quando você ouve algo 1, 2 vezes, você diz, não, tem um negócio parecido, eu não sei se é bem isso, mas eu acho que é. É assim ou não é? Porque você não tem segurança para falar daquilo. E Paulo, ele está dizendo, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Eu confessei aqui de manhã, né, algo, e deixa eu falar de novo, que talvez ajude alguém, mas eu tinha é orgulho, sabe, é vaidade. Eu já melhorei bastante, tem muita coisa ainda para Deus trabalhar, mas eu, pelo menos nessa área, eu já melhorei um pouquinho só. Mas eu tinha muito orgulho como pregador, aquele orgulho de dizer assim, não, eu não vou repetir uma mensagem, eu não vou pregar uma mensagem 2 vezes, porque, né, tem tanto assunto que a gente pode tratar, mas na verdade escondido havia uma vaidade, de alguém pensar assim, o pastor está pregando de novo aquela mensagem que ele já pregou uma vez, não tem conteúdo, né? Não tem o que falar, teve que dar uma requentada naquela mensagem nova. Você está entendendo? Isso não é vaidade? Pode falar, gente. É orgulho, é orgulho. Aí uma vez eu escutei o Pon Yang Shu falando que essa frase eu guardei no meu coração. Ele disse assim, uma mensagem que não possa ser pregada uma segunda vez não deveria ter sido pregado nem uma primeira. É verdade ou não é? Meu irmão, e tem certas mensagens que a gente ouve 1, 2, 3, 5, 10, 200 vezes, e aquilo é segurança para nós. Você está entendendo? Então a gente, eu estou falando a gente do lado exortando, não tem que se cansar de falar a mesma coisa. Ainda que aquela pessoa saiba, ainda que inclusive ela esteja praticando aquilo, eu não tenho que me cansar. Do outro lado, eu não tenho que me cansar de ouvir a mesma coisa 1, 2, 3, 5, 10 vezes, porque quanto mais eu escuto, aquilo é segurança para mim. Tá entendendo? Aquele assunto vai criando dentro de mim uma consciência, eu já falei sobre isso, uma consciência, deixa de ser simplesmente conhecimento, passa a ser uma consciência. É quando algo se torna uma consciência dentro de mim, é que eu começo a viver verdadeiramente, a praticar aquilo. Quando eu simplesmente sei algo, dificilmente eu pratico aquilo. Mas quando eu sei e ouço 1, 2, 3, 5, 10, 50 vezes, aquilo então, aquele conhecimento se torna segurança, se solidifica, cria uma consciência dentro de mim e eu passo a praticar aquilo. Vamos voltar para o texto que a gente estava lá, 2 de Pedro, eu estava no 12, né? Então diz assim, voltando ao 12, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Aí, como eu disse, no culto da manhã, eu estava usando o irmão Alexandre como exemplo, e às vezes eu sinto no coração de lá e exortá-lo, e trazer uma palavra para ele. E entenda, exortação, não que necessariamente eu tenha que chegar lá e dizer assim, irmão, o Senhor manda te dizer. Não é isso. Amém? Ou pelo menos não precisa ser isso. Eu posso simplesmente chegar ali e às vezes sequer citar um versículo propriamente dito.
Mas quem sabe como Pedro, que a gente acabou de ler. Vamos ficar firme na vocação, no chamado. Aí vamos supor que eu senti no meu coração de ir lá e falar algo para ele, falar para ele assim, irmão, fica firme na igreja, viu? Não deixe de frequentar os cultos, viu? E aí eu digo assim, poxa vida, não vou falar isso por irmão está todo domingo aqui. Ele já sabe disso. Ele já está praticando isso. Aí eu digo assim, eu acho que eu não vou falar. Meu irmão, em primeiro lugar, eu sei o que está no coração da pessoa. Às vezes aquela pessoa está ali, e ela está dizendo assim, hoje é o último dia que eu venho nessa igreja. Aqui eu nunca mais eu volto. Não só aqui. Cansei desse negócio de igreja. Não. Quer saber? Se Deus não falar comigo hoje, é o último dia que eu venho para a igreja. E você acha que muita gente já não veio para a igreja com esse pensamento? Você já ouviu testemunhos de pessoas falando isso? Eu já ouvi diversos. Agora você já imaginou o impacto nessa vida? Aí a pessoa está ali com esse pensamento, às vezes falando isso, não, é o último dia. Aí daqui a pouco chega eu, ou você, ou qualquer pessoa e diz assim, irmão, fica firme, viu? Não deixe de frequentar os cultos, não. Meu irmão, na hora as pernas até amolecem. Você já tomou uma dessa? Eu já tomei umas dessa. Na hora, meu irmão, as tuas pernas até bambeiam. Você diz, rapaz, Deus me ouviu. Deus está aqui. Sim ou não? É isso que a Bíblia está dizendo que nós precisamos fazer uns pelos outros. Exortai-vos. Ainda que a pessoa saiba daquilo, ainda que ela esteja vivendo, praticando aquilo, Pedro está dizendo, eu não vou deixar de exortar vocês. É o que eu e você precisamos fazer. Agora, por outro lado, quando nós somos exortados, aí eu quero te chamar a atenção disso. Como eu disse há pouco, eu tenho lá em casa 2 adolescentes. Uma está quase lá, mas praticamente 2 adolescentes. Vou perguntar de novo, não sei se é só lá em casa. Mas você já ouviu uma frase assim? Eu sei. Já ouviu essa frase? Alguém já ouviu? Né? E o pior não é isso, porque você ouvir isso de um adolescente, eu não sei vocês, meu sangue ferve. Vocês olham assim, vocês dizem assim, pastor, é tão calminho. Que benção esse garoto, né? Mas, meu irmão, quando eu escuto um negócio desse, você não sabe, mas meu sangue ferve. Muitas vezes eu consigo me controlar, na maioria delas. Como eu disse, Deus está trabalhando. Mas tem hora que é assim, que aí né, ferve, aí explode a coisa, né? E aí de vez em quando sai um assim, você não sabe porcaria nenhuma. Se soubesse, você está fazendo, você não tinha que estar falando de novo, né? Aí de vez em quando sai uma dessa, estou confessando, abrindo o coração, tá, gente? Né? Não estou dizendo que é o certo, estou confessando, a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Estamos se ajudando aqui, é terapia, né? Mas olha só, meu irmão, mas quando você escuta isso de um adolescente, teu sangue, o meu pelo menos já ferve, né? O problema é que essa geração que nós estamos, às vezes você escuta isso de uns toquinhos de gente que mal saiu das fraldas, que não entende porcaria nenhuma da vida. Você já viu como isso me irrita, né? E aí você vai falar alguma coisa, você vai exortar, você vai ensinar, eu sei. Não é assim? Mas não é porque você sabe que eu não vou falar. Amém? Só que, às vezes, nós temos esse tipo de arrogância, me perdoe a expressão, de estupidez dentro de nós. A única diferença é que a maioria de nós recebeu uma educação diferente.
E aí você não fala, porque você recebeu educação. Mas às vezes, dentro de nós, quando alguém vem nos exortar, é o mesmo tipinho. Eu sei! Você está entendendo? Sim ou não? E é essa arrogância, meu irmão, que não nos permite crescer, evoluir. Uma ocasião, eu escutei uma psicóloga falando, e eu achei muito interessante isso. Ela, na verdade, estava comparando duas culturas, né? Mas eu não vou abordar dentro desse aspecto, pelo menos não inicialmente, mas ela falava, né, e trazendo isso para essa geração que eu tô falando, né? Ela dizia assim: você chega numa sala de aula, por exemplo, ali, onde tem crianças ali, e aí você pergunta assim: quem aqui sabe nadar? Você já viu que toda criança sabe nadar? Sim ou não? Basta a primeira dizer, eu sei, eu sei. Aí há um efeito em cadeia. O que as outras crianças também dizem? Eu também sei, eu sei. A criança que com duas boinhas assim nos braços conseguiu dar duas braçadas sem morrer afogada, ela diz que sabe nadar. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Aí, como eu dizia, ela comparava isso com outra cultura, até com a cultura, né, do oriental. Ela comparava a cultura ocidental com a oriental. E ela dizia: você entra numa escola oriental e pergunta quem sabe nadar, aquela criança ela só diz que ela sabe se de fato ela souber. Se ela não dominar de fato aquilo, ela não levanta a mão. E alguém pode dizer assim: ah, mas eu vi você nadando na piscina ali semana passada. Não, eu estou aprendendo. Eu ainda não sei. Agora você veja como isso, né, a maneira de abordar a coisa como é diferente. E aí a gente precisa tomar um cuidado com isso. E aí, claro, traga isso para a sua vida. Estou falando lá da pré-escola e tal, mas traga isso para a sua vida. Quando aquela criança diz assim, eu sei nadar, porque as crianças hoje em dia, tudo elas sabem, sabe de tudo já. Não é assim? Pelo menos elas acham que sabem. Eu sei. Meu irmão, a resposta que a pessoa dá ao seu subconsciente é o seguinte: você não precisa fazer mais nada, você já sabe. Você sabe nadar. Mas quando a minha atitude é aquela assim, não, eu estou aprendendo, rapaz, ixi, falta muito ainda. Eu só nado 10 quilômetros. Eu só sei fazer um tipo de nado? Não, preciso aprender outros, nado borboleta, costa, isso, aquilo. Ah, não, depois que eu dominar o assunto, aí eu vou dizer que eu sei. Aí você pega alguém que sabe fazer 2 notas no instrumento. Eu sei tocar. E aí, qual que é a mensagem para o seu subconsciente? Você não precisa aprender, você sabe. Isso é bom, você arrebenta. E a pessoa, ela se sabota. Ela se trava. Só que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto até que diz, eu sei nadar. Meu irmão, um dia ele pode precisar saber nadar de verdade. Porque um dia uma tempestade vem. Um dia o barco vira. E aí vai precisar, de fato, nadar. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí o que vai acontecer? Chuta. Amém, igreja? Você está entendendo em nome de Jesus? E a vida é assim, não vamos se enganar. A vida é assim. Porque uma coisa é você nadar ali ó, na piscina, outra coisa é você nadar no mar. Outra coisa é você nadar na correnteza. Outra coisa é você nadar no meio da tempestade. Então, cuidado com este, eu sei.
Porque quando alguém fala isso, o que a pessoa está dizendo? Você não precisa me ensinar, não é isso? Eu sei. E aí a gente vê muitas pessoas com essa atitude arrogante com relação às coisas de Deus, à palavra. E aí você vai falar algo da palavra de Deus, a pessoa diz, mas eu sei. A pausa aqui é para controlar a minha língua. que eu quase entrei num caso aqui, mas deixa para lá. Deixa para lá. Eu estou lembrando que depois de eu pregar tudo isso no culto da manhã, acaba o culto, e alguém vem conversar comigo. Aquelas conversas que você tem que respirar, sabe? Respirar fundo. Diz, cara, poxa vida, eu preguei até agora tudo isso, e tem que ouvir isso ainda no final do culto, mas enfim, por isso que eu consegui controlar, graças a Deus, não falei. Voltando aqui, lembra que eu pedi oração? Vocês têm que orar por mim, gente, eu estou falando, né? Ora mais pelo pastor, para Deus dar paciência para ele, amém? Bom, cuidado com essa atitude de arrogância. Eu sei. Meu irmão, a gente precisa ouvir 1, 2, 3, 5, 10, 50 vezes. Porque isso é segurança para nós. Porque isso é segurança para nós. Seja sincero, você está assistindo o culto aqui agora, o culto está sendo gravado. Se você chegar em casa hoje ou amanhã e dizer assim, poxa vida, eu vou assistir aquele culto de novo. E pegar lá e colocar para você assistir. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que você vai assistir, você está aqui, está prestando atenção, mas você vai sentar na tua casa, vai assistir o culto de novo e vai dizer, poxa vida, ó, verdade, isso aqui, eu acho que eu não prestei atenção nessa parte. É assim ou não é? E aí você diz assim, acabou o vídeo, você diz, vou colocar de novo aqui. É assim ou não é? E parece que cada vez que você ouve, aquilo vai, né, aquilo que eu falava, criando uma consciência dentro de nós, aquilo vai se solidificando dentro de nós, aquilo é segurança para nós. Isso é com relação a um livro, isso é com relação à Bíblia, a qualquer coisa, como eu falava, um estudo que você está fazendo, qualquer coisa, aquele assunto vai se solidificando dentro de nós. Por isso a gente jamais deve ter essa arrogância. Eu sei. Não, eu não sei, eu quero aprender, eu preciso aprender, e ainda que eu saiba, eu quero escutar 1, 2, 3, 5, 10, 200 vezes. Amém. Vamos continuar aqui, versículo 13, diz, e tenho por justo, né? Então, eu acho que isso que eu estou fazendo, eu tenho isso por justo, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, sempre está exortando. Eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele diz, gente, vocês se preparem que eu vou ser chato, hein? Eu vou pegar no pé de vocês, porque eu tenho isso por justo, que enquanto eu estiver nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, enquanto eu estiver com vocês, não vou deixar de exortar sempre a respeito dessas coisas. Aí olha o versículo 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Diga a glória a Deus. Eu quero falar tanto, eu quero exortar tanto, eu quero ensinar tanto, que depois que eu não estiver mais aqui, vocês ainda continuem se lembrando dessas coisas. Aquilo ainda continue falando a vocês. Meu irmão, esses dias atrás eu pregava sobre Abraão, e a Bíblia diz, é o próprio Deus falando, ele diz assim para o Abraão, né? A respeito do Abraão, melhor dizendo, ele diz, porque eu o tenho escolhido, porque eu sei que ele há de ordenar a sua casa, que mesmo depois da sua partida, quer dizer, mesmo depois da sua morte, não vai mais estar aqui, a sua casa vai continuar vivendo a palavra.
Meu irmão, olha que fantástico isso aqui. Eu contava aqui de manhã, meu pai e a minha mãe, eles não são mais vivos. Meu irmão, mas é engraçado que lá em casa, é difícil o dia que não surja um ditado deles. O meu pai, ele criava ditado para tudo, ele tinha um monte de ditado, um monte de coisa que ele falava, e que a gente passou a vida inteira praticamente ouvindo os ditados dele, né? Eu vou ser sincero, tinha dia que era chato ouvir de novo a mesma história. Verdade. Tinha dia que era chato ouvir sempre as mesmas coisas. A minha mãe também tinha os ditados dela, não tanto quanto meu pai, mas ela também tinha os ditados dela. Mas, meu irmão, é difícil na minha casa, principalmente quando me reúno até com os meus irmãos também, é quase impossível não sair uma frase dessa. É, como diria o seu Neri, tal coisa. É, como dizia a dona Uda, tal coisa. Você está entendendo? Perceba que eles não estão mais aqui. Mas a exortação deles ainda traz lembrança. Você está entendendo? Dessas coisas. Aquilo que nós passamos, às vezes, quase que a infância inteira, a juventude, boa parte até da vida adulta, ouvindo, ainda hoje continua exortando. Ainda hoje continua admoestando. Ontem mesmo, no ensaio do louvor aqui, estava o professor Alexandre aqui e tal, eu brincava com eles, né? E não sei o que aconteceu lá, que a gente falou, né? Que às vezes todo mundo vai embora e só fica a pessoa, né? E daí eu até falei, meu pai já dizia que o herói é aquele que não tem tempo de fugir, né? Aí ele vira herói, né? Todo mundo correu. Ih, rapaz, só ficou eu. Vou ter que enfrentar. Não é assim? E aí acaba virando herói. E aí eu brincava, né? Às vezes você olha pro lado, todo mundo foi embora. Você diz, ih, rapaz, só tem eu. Então vai eu mesmo, não é assim? Então vou ter que enfrentar a parada aí. E aí a pessoa acaba virando herói, né? Então perceba que continua norteando. Amém? E é que o que Pedro está falando para nós. Que algum dia, sabe, depois que a gente já não estiver mais aqui, alguém possa dizer, como o pastor Luciano dizia, né? Você está entendendo? Como minha mãe dizia, como o meu irmão lá, como não sei quem falava. E Pedro está dizendo, por isso que eu não vou, por isso que ainda que vocês saibam, ainda que vocês estejam praticando, eu vou continuar fazendo. É o que você precisamos fazer. Exortar dessa forma e nos deixar ser exortado, ainda que a gente já saiba, ainda que inclusive a gente já esteja vivendo, praticando aquilo, se deixe ser exortado, porque guarda uma coisa no teu coração, Deus não fala tudo com uma só pessoa. Amém? Deus não vai falar tudo com uma só pessoa. Tem gente que tem uma arrogância dentro de si e diz assim, não, eu não vou ouvir ninguém, porque se Deus quiser falar comigo, Deus fala comigo, porque eu tenho comunhão com Deus. Ah, é? Você tem comunhão com Deus? Você tem mais comunhão que Moisés tinha? Porque Moisés falava com Deus face a face, como uma pessoa conversa com um amigo. Você fala com Deus dessa maneira? E o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque mesmo Deus falando com Moisés face a face, Deus não falou tudo para Moisés. Teve coisa que Deus falou com Jetro. E o Jetro vai lá e dá uma bronca no Moisés e diz assim, rapaz, tu tá doido? A forma que você tem administrado, você vai se matar e você vai matar todo esse povo. Você precisa aprender a descentralizar o poder. Você precisa colocar hierarquia, você precisa levantar pessoas e colocar pessoas em posição para te ajudar a liderar. Porque senão você vai se matar e vai matar todo esse povo. Amém, igreja? Meu irmão, teve coisa que mesmo Deus falando face a face com Moisés, Deus não falou com Moisés. Deus falou com o sogro dele. E o sogro dele o exortou a respeito daquilo. E ele deu ouvidos. Amém, igreja? Porque se Deus falar tudo com uma pessoa só, ela se torna arrogante.
Ela acha que é autossuficiente, ela acha que ela não precisa de ninguém. Não, Deus fala comigo, eu tenho comunhão com Deus, então não preciso ouvir ninguém. Estúpido. Deus fala comigo sim, mas na maioria das vezes Deus vai usar pessoas para falar comigo, para mostrar para mim que eu não sou bambambam, para mostrar para mim que Deus opera também através das pessoas, e de vez em quando até através de mula. Amém, igreja? De vez em quando Deus vai usar até a mula, de vez em quando Deus vai usar pessoa que nem de Deus não é, para te exortar, ou nunca aconteceu com você? Amém, igreja? Eu lembro uma vez, eu na porta da igreja, conversando com o traficante da boca, ele era o cobrador da dívida. O cobrador da dívida é um matador, ele vai lá para cobrar, ele resolve de um jeito ou de outro. E ele estava falando para mim, porque ele tinha ido na minha igreja, porque uma pessoa da minha igreja, um jovem da minha igreja, tinha deixado uma dívida na boca. Ele tinha ido lá para cobrar. E o rapaz não tinha dinheiro para pagar. E ele foi lá, então, para cobrar, e eu fui lá falar com ele, atender ele. E ele falava para mim com raiva, com todo respeito, mas dá para ver a ira nele. Ele falou: pastor, eu não entendo esse cara aí, pastor. Esse cara aí tem que passar ele mesmo. Porque esse cara aí está na igreja. A mãe dele está aí orando por ele, intercedendo por ele, tem toda oportunidade. Esse cara aí vai lá na boca usar droga, deixar sapato, deixar celular lá, deixar o que tem lá. A mãe dele, que é trabalhadora, que está aí na igreja, tem que ficar pagando dívida dele. Pastor, eu nunca tive essa oportunidade. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu não estava na vida que eu estou. Agora esse cara aí tem a oportunidade que tem e está fazendo isso com a vida dele. O traficante, o cobrador da dívida, o matador da boca, falando isso. Amém, igreja? E o estúpido dentro da igreja jogando, como ele mesmo diz, jogando a vida dele fora dessa maneira, jogando toda a oportunidade que está tendo. Meu irmão, de vez em quando Deus vai usar mula. Amém? De vez em quando Deus vai usar mula. Então, a gente não pode ser arrogante e achar que, sabe, que Deus fala tudo com a gente, porque não é assim que a coisa funciona. Hebreus capítulo 3, deixa eu correr aqui, que eu... Ai, Jesus, eu estou empolgado demais, mas o tempo voa. Como já diria a propaganda do Bamerinos. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Acharam aí? Vamos lá, tentar de novo. Acharam aí? Hebreus 3,12 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vamos com calma. Um coração mau e infiel, a consequência é a pessoa se apartar, se afastar de Deus. Amém. E perceba, o que é isso? Uma exortação. O escritor de Hebreus está dizendo à igreja: nunca permita que isso aconteça, nunca permita que haja em nenhum de nós um coração mau e infiel, porque senão você vai se afastar de Deus. Aí ele vai dizer o antídoto para isso não acontecer. Olha só, antes que você permita que o teu coração se torne mau e infiel e se afaste de Deus, antes, exortai-vos uns aos outros. Quando, gente? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do
pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo, que eu exortar e eu me deixar ser exortado, isso é o antídoto para que o meu coração não se torne mau e infiel, para que o meu coração não seja endurecido pelo engano do pecado e, como consequência, eu me afaste de Deus. Então tem muita gente se afastando de Deus porque está faltando homens e mulheres de Deus com coragem para exortar uns aos outros. Porque às vezes nós nos fechamos na nossa mesquinhez, nós nos fechamos, meu irmão, no nosso egoísmo e viemos para a igreja com uma mentalidade, me perdoe a expressão, você viu que a minha língua hoje está afiada, né? Mas viemos para a igreja com uma mentalidade sanguessuga só para receber e nem pensa em dar nada para ninguém. Então eu me fecho na minha mesquinhez, eu me fecho no meu egoísmo, eu digo, eu vou para a igreja, o que eu vou receber, o que Deus vai fazer por mim? E sequer eu paro para pensar que Deus pode estar querendo me usar para abençoar o irmão do lado, para dar uma palavra, para exortar a ele. Meu irmão, às vezes a gente não para pensar como um sorriso pode mudar a vida de alguém. Como um cumprimentar acalorado, ô meu irmão, boa noite, como é que você está? Ô meu irmão, Deus te abençoe, que bom te ver, bom ver você aqui. Às vezes a gente esquece como isso pode mudar a vida de alguém, sim ou não? Vamos falar a verdade, quantas vezes a gente não chegou meio para baixo, assim, alguém chega e diz, poxa vida, que bom te ver, tá, você, né, já se levanta, até se alegra, sim ou não? Meu irmão, a gente tem que ter isso em mente, que não é só receber, também é dar. E eu me colocar na presença de Deus, dizer, Deus, se quem sabe o Senhor quer me usar para dar uma palavra para alguém, e repito, meu irmão, dar uma palavra não é você abrir a Bíblia, não é você chegar lá, o Senhor manda te dizer, irmão. Não, meu irmão, mas de uma forma natural. Irmão, Deus é bom, né? Não, a gente tem que ficar firme com Jesus, né? Para não ficar chato, vou falar de nós, né? A gente tem que ficar firme com Jesus. Não, a gente tem que cada dia ser mais fiel a Deus, né? Glória a Deus, Deus abençoe, irmão. Pronto, às vezes o recado já está dado. Amém, igreja? De uma maneira simples. Outras vezes que Deus te manda falar algo mais específico, você pode, como já falei outras vezes, talvez até indagar a pessoa, falar, irmão, eu até senti de falar isso para você, eu não sei se faz sentido para você, isso que eu estou falando, mas bom, se te ajudar, que Deus te abençoe. Amém, igreja? Não ajudou em nada. Tá bom, tentei. Amém? Perdi alguma coisa com isso? Às vezes a gente está preocupado só em receber. Eu comentava que essa semana, agora acho que foi ontem ou anteontem, eu vi um vídeo, eu achei interessante. O rapaz, ele chega para fazer uma entrega, né? Não é no Brasil, pelo cenário ali, não é no Brasil, mas como se fosse o Sedex nosso aqui. O rapaz chega para fazer uma entrega, um senhor já, na verdade, e ali tem uma mãe, tem uma câmera filmando, com as câmeras caseiras, e tem uma mãe ali com uma criança no quintal e tal, e aí a mãe vai receber, e a criança está ali, por ali, parece que fica feliz que chegou a encomenda e tal, aí a mãe pega, assina lá, vai entrar, e aí a criança está acompanhando a mãe, daqui a pouco a criança para, volta correndo assim, vai lá e dá um abraço no entregador, né? E a criança pequenininha agarra assim a perna dele, assim, e ele, dá para ver que ele fica todo sem jeito, assim, mas a criança abraça a perna dele, fica ali agarrado, assim, e aí ele, sem jeito, vai e abraça também a criança, tal, né? E aí a criança vai sair assim, e aí ela volta, ela está com um brinquedo na mão, parece um ursinho, alguma coisa assim, e ela volta lá e entrega para ele, e aí ele pega assim, faz menção de devolver para a mãe, né? Não tem áudio, não tem nada, a imagem não é assim muito boa, uma câmera caseira, né? de câmera de segurança, então parece que ele faz menção de devolver para a mãe faz algum sinal, não, ela te deu, pode ficar e tal, e aí ele fica assim meio sem reação, a mãe entra para dentro com a criança, e ele começa a sair devagarzinho assim, e antes de sair tem uma escada ali, e ele senta naquela escada, fica olhando para aquilo, abaixa a cabeça, e dá para ver que ele começa a chorar. Amém? Por causa de um abraço, né?
Meu irmão, e às vezes a gente não sabe como um abraço pode curar, pode sarar alguém. O Eutico cai lá da janela e a Bíblia diz que Paulo para o discurso e vai lá e diz que Paulo abraça ele. E aí, depois que abraçou, ele diz assim, gente, fica tranquilo que o espírito dele está aqui, ele está vivo. Não disse que orou por ele, não disse que, disse que deu um abraço nele. Às vezes um abraço sara, às vezes um abraço cura. Mas às vezes a gente está tão focado só em nós, você está entendendo em nome de Jesus? Que esquece de ser bênção na vida de alguém. Eu lembro um testemunho que o irmão contou uma ocasião, isso foi lá na igreja do Ouro Verde, em Campinas, e o irmão ele estava precisando muito de uma resposta, mas muito mesmo, uma resposta da parte de Deus, e ele, sabe, precisando daquela resposta. E ele foi para a igreja, antes de sair de casa ele orou, Deus usa o pastor, usa o irmão que abre o culto, Deus usa alguém para falar comigo, Deus eu preciso de uma resposta, tal, e foi. Chegou na igreja, dobrou o joelho, orou, Deus fala comigo e tal, preciso dessa resposta. O culto começou, o irmão foi lá, bom dia pessoal e tal, vamos ficar de pé, nós vamos começar o culto, e o irmão está ali, eu acho que é agora, eu acho que Deus vai usar ele. A Bíblia diz, é agora, a resposta que eu precisava. O irmão cita alguma coisa lá, mas não era a resposta. E aí o irmão diz, não, vai ver, eu acho que vai ser em algum louvor, né, que o irmão vai cantar aí, e Deus vai falar comigo, Deus vai responder. O irmão cantou 1, 2, 3 músicas, ministrou e tal, e ele diz, não, acho que vai ser agora, e ministrou e falou de uma coisa e de outra, e não vinha a resposta. Daqui a pouco ele diz, não, então acho que vai ser o pastor, eu acho que vai ser na pregação. E aí o pastor entra, o pastor no caso era eu, né, aí eu entrei, comecei a pregar e tal, e o irmão está ali, não, Deus vai falar comigo e tal, e daqui a pouco o pastor diz, pessoal, deixa eu contar um caso para vocês. Ele diz, eu acho que vai ser agora, eu acho que vai ser nesse caso aí que o pastor vai cantar. E o pastor contou 1, 2, 3, 5 casos, né? E nada de falar com o irmão, e nada de vir a resposta que ele precisava, e o pastor mandou abrir a Bíblia aqui e acolá, e ele toda hora dizendo, não, vai ser agora, e nada da resposta havia. Amém, pessoal? Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, terminou a mensagem, nós vamos orar agora. Ele falou, acho que vai ser então na oração. Eu acho que Deus está preparando a hora da oração para falar comigo. E foi a oração inteira. Deus falou? Não, mas o irmão estava na fé naquele dia. Ele falou, acho que vai ser na hora da oferta. Geralmente o pastor vai pedir uma oferta, ele dá um versículo, dá uma palavra, antes de pedir oferta, eu acho que vai ser agora. E nada. Mas o irmão estava na fé naquele dia. Ele falou, não, vai ver, vai ser no recado final, vai ser na última oração do pastor, né? Às vezes, de vez em quando, o pastor está ministrando a bênção final, ele resolve ministrar uma bênção ali, vai ver naquilo. Chuta o que aconteceu? Nada. E o pastor diz, amém, pessoal, Deus abençoe, um ótimo domingo, tchau. Marca registrada. E aí o irmão foi embora da igreja parecendo um orangotango, ele murchou assim, os braços estavam quase arrastando o chão, ele foi para o carro. Os irmãos costumavam, a rua da igreja era bem morta, assim, não tinha muito movimento, então os irmãos deixavam os carros do outro lado da rua, e o carro dele estava bem na frente da igreja, assim, do outro lado da rua. E ele contou depois, né, que ele foi para o carro desanimado. Eu preciso dessa resposta. E Deus não falou comigo. Entrou no carro, fechou a porta, colocou a chave no contato. A hora que ele foi dar a partida, ele escutou assim no vidro. Ele levou até um susto, quando olha, era um obreiro. Ele abaixou o vidro, que foi e tal, né? Será que eu esqueci alguma coisa e tal? O obreiro chegou na porta do vidro e disse, irmão, isso, tá bom? Deus abençoe, um bom domingo. Amém, igreja? Ele falou, pastor, aí contou lá o testemunho na igreja, era a resposta que eu precisava. Amém, igreja? Mas olha que coisa séria, meu irmão, olha como é que Deus faz. Mas quantas vezes o obreiro sai do culto, deixou ali, falou, não, vou lá atrás do irmão, vou lá bater no vidro dele, porque eu senti que tem algo que eu tenho que falar para ele. E quantas vezes a gente diz, que é isso, o pastor pregou 2 horas sem parar, tudo que o irmão precisava ouvir, ele já ouviu. Não é assim que a gente pensa? Não, o irmão já sabe. Não, esse irmão é uma benção, ele até já vem na igreja, não preciso falar mais nada para ele não.
Meu irmão, a Bíblia está dizendo para nós, exortai-vos todo o tempo, para que o nosso coração não se endureça, para que nós não temos o coração mau e infiel para nos afastar do Deus vivo. Deixa eu continuar aqui, ó. Diz assim, ó, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, melhor dizendo, não endureça o vosso coração, como na provocação. A Bíblia está dizendo, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, através de alguém que vem te exortar, de alguém que vem falar contigo, não tenha aquela atitude arrogante. Eu sei, né? Isso aí eu estou praticando. Veja só, não foi a atitude do jovem rico? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Pratica os mandamentos. Isso eu já sei, isso eu já faço desde a minha mocidade, não é isso? Mas Jesus, então vendo tudo que você tem, dá aos pobres, vem me segue. Não, sai fora, Jesus. Não. Jogou fora a vida eterna. Mas havia nele essa atitude de arrogância. Eu sei, eu já faço isso. Então, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. O oposto. Se hoje você ouvir a voz de Deus dizendo, fala algo para alguém, dá um abraço naquele irmão lá, dá uma palavra para aquela pessoa, não endureça o seu coração. Não se esconda atrás daquilo. Mas ele já sabe. Não, mas isso aí ele já faz. Amém, igreja? Que a gente seja sensível à voz de Deus e que nós, como igreja, possamos praticar isso, exortar, ser exortado. Isso é fruto de relacionamento. Se eu sou uma pessoa individualista, que chego na igreja, não cumprimento ninguém, que vou embora da igreja, não cumprimento ninguém, como que eu vou ser exortado, gente? Como é que eu vou exortar os outros? Amém, igreja? Em nome de Jesus, que a gente seja sensível à voz de Deus, que a gente venha verdadeiramente ser igreja, como a Bíblia está nos ensinando a ser. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.